Olá, mulheres de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor, mais um dia, mais um devocional. Eu sou Jéssica do Bíblia Todo Dia, estou aqui para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, a palavra do Senhor nesta manhã, que se encontra, mulheres, em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O Senhor aqui estava falando com Pedro, né? O Senhor estava falando aqui com Pedro, naquela mesma passagem em que ele disse que Satanás estava com o propósito de peneirar os discípulos, né? E o Senhor olha para Pedro e vai dizer: mas eu orei por você, Pedro, para que você não desfaleça. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Então, meninas, Jesus ele orou para que Pedro não perdesse a fé. Veja que oração mais linda. Toda oração, toda intercessão é linda. Porque quando nós intercedemos por alguém, é um presente que nós podemos dar à vida dessa pessoa. Para quem não sabe, intercessão é a oração que nós não pedimos por nós, mas nós pedimos por alguém. Então, se você quer dar um presente a alguém, presenteia principalmente não com bens materiais, mas com a intercessão, porque é um presente diretamente do céu e para o céu. Então ele disse a Pedro, amados, que em meio à última refeição da Páscoa, era Páscoa, né? Então ele falou na última ceia, poucos minutos antes de revelar que Pedro o negaria, logo depois do que o Senhor Jesus falou aqui, que nós lemos, ele também revelaria que Pedro o negaria 3 vezes. E o apóstolo Pedro, ele falhou em um teste muito importante, mas que por fim a sua fé não desfaleceu. O Senhor ele sempre entendia o jeito torto de Pedro. Pedro era muito, como é que eu posso falar? Eu gosto de Pedro, e ele é o personagem que eu mais gosto na Bíblia, porque quando eu olho para Pedro, eu me vejo em Pedro, eu consigo ver você em Pedro, eu consigo me ver. Eu acho que não tem outro personagem que represente a todos cristãos de uma maneira geral, assim, tão fácil como Pedro faz, porque Pedro, ele era aquele que amava Jesus, mas falhava tanto com Jesus. Era alguém que muitas vezes falava sem pensar, quando via já tinha falado. Dias ele estava lá em cima, dias ele estava lá embaixo, porque o próprio Pedro que disse assim, que revelou, né, recebeu a revelação do Espírito Santo para dizer que Jesus era o Filho de Deus, quando Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Né? E aí uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és... Mas e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus. E o Senhor vai entender ali, vai revelar que aquela revelação não veio dele mesmo, mas veio do Espírito Santo. Então o Senhor ali elogia Pedro, mas em outro momento também o Senhor exorta Pedro, porque Pedro, ele queria que o Senhor desistisse da cruz. Arreda-te de mim, Satanás, tu não vai me tirar do propósito. Ou seja, então havia muitos altos e baixos na vida de Pedro, por isso que eu me reconheço tanto nele. Mas voltando aqui a falar da fé, meninas, Pedro, ele poderia ter desistido e se escondido com medo, recusado-se a entender o chamado de Deus. E ele até quis fazer isso, porque quando Pedro nega Jesus, ele vai querer fazer o que ele fazia antes de Jesus. Antes de Jesus, ele era pescador. O Senhor chama: Pedro, vem que eu vou te fazer pescador de homens. Aí quando o Senhor morre, ele fica desnorteado, tinha negado Jesus. Para que eu sirvo? Para nada. Vou voltar para as redes. Mas quando nós andamos com Jesus, mulheres, nem aquilo que nós fazíamos antes de Jesus, nós fazemos bem feito, mas se você conheceu a Jesus, nem aquilo que você fazia bem feito antes de caminhar com Ele, você vai conseguir fazer sem Ele. Amém? Louvado seja Deus. Mas Pedro, ele tinha negado ali o próprio Senhor, então a sua fé, ela não devia estar alicerçada nas obras, na perfeição ou nele mesmo. Mas Pedro deveria estar ali com a sua fé em Jesus. Foi por isso que o Senhor orou por Pedro. O Senhor orou por Pedro porque o Senhor sabia o que Pedro ia passar. Sabia que Pedro ia negar. E ele sabia bem profundamente como que Pedro iria se sentir. Jesus, ele sabe como eu e você nos sentimos, mulher, quando nós falhamos, quando nós caímos, quando nós pecamos. Você quer se esconder de Jesus quando você falha, mas boba é você, porque Jesus, ele não somente sabe onde você está, como você está. E ele também sabe o que você sente.
tá bom? Então não adianta se esconder de Deus. Então Pedro, ele continuou firme, que quando Pedro vai tentar pescar, tem uma pesca falha, não conseguiu pescar nada, e aí o Senhor Jesus vai chegar lá, e antes de tudo isso ele não reconhece Jesus. Depois que reconhece, o Senhor vai dar uma oportunidade a Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Se você ler lá no finalzinho de João 21, o Senhor vai perguntar 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor Jesus, eu já te disse que eu te amo. Pedro tinha errado, tinha negado, mas ainda assim também estava querendo perder a paciência com Jesus. Aí na 3ª vez o Senhor diz assim: pois apacenta as minhas ovelhas, tu me ama, então mostra que me ama, cuidando dos meus. Era o que o Senhor disse para Pedro, e é o que ele diz para nós. Amém? Então Pedro, ele continuou firme. O Senhor orou pela fé dele, não orou? Então fez sentido. Então Pedro continuou firme, ele veio ser um líder que se destacou e se destaca até hoje, né? Quando ele ali foi cheio do Espírito Santo, Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então, mulheres, a oração de Jesus nos mostra que se a fé não falhar, nós podemos suportar as dificuldades, enfrentar as tentações e até ser infiéis às vezes, porque isso é de nós. Mas no final, menina das contas, nós podemos ser instrumentos de Deus para fazer grandes coisas. Olha só que lindo isso. A fé, meninas, ela se assemelha aos alicerces de uma casa. Imagine aí os alicerces de uma casa. Hoje eu posso falar com propriedade porque a minha casa está sendo construída. E aí eu vi os alicerces, né? E gasta, meninas, para alicerçar uma casa, viu? A casa, ela tem que ter um alicerce muito profundo, porque senão ela não vai aguentar a construção que virá sobre ela. E a fé se assemelha aos alicerces de uma casa, sabe por quê? Porque se a base ceder, a casa cairá. Então ore para que a sua fé não falhe, mulher, tá? Para que os alicerces, eles continuem sólidos. Porque nós temos lutas, nós temos dias difíceis, nós temos batalhas, temos. Mas se a nossa fé não falhar, nós vamos seguir, nós vamos conseguir. Olha só, nós vamos seguir e nós vamos conseguir, tá bom? Ore também, mulheres, em favor dos outros. Jesus orou por Pedro. Não ore só por você. Quando você ajoelhar, não interceda só pela sua vida, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus. Orem, mulheres, pelo mundo, orem pelo nosso país, orem pelos projetos que te abençoam, orem pelas pessoas que abençoam na sua vida, mas ore também por pessoas que você nem conhece. Às vezes eu estou orando, mulheres, e eu digo assim para o Senhor: Deus, visita agora aquela pessoa que está na prostituição, visita agora aquele homossexual que está no vazio, visita, Pai, agora aquela casa onde está tendo discussão, brigas, até violência. Deus, eu não sei a esposa que chora hoje, mas que o Senhor alcance. Tem pessoas que nós não conhecemos, mas estão precisando das nossas intercessões. Amém? Seja uma intercessora, porque as necessidades são muitas, tá bom? Ore para que a fé dessa pessoa não desfaleça. Quem dentre nós, mulheres, não precisa fortalecer a sua fé? Então, essa oração linda que Jesus fez por Pedro, Ele também faz por nós, porque Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Então, Satanás, o que ele quis fazer com os discípulos, principalmente com Pedro, ele está querendo fazer conosco todos os dias, nos peneirar. Jéssica, mas o que é peneirar? O que o Senhor Jesus quis dizer com: olha, o diabo quis peneirar vocês? Peneirar, quando nós colocamos algo na peneira, fica algo em cima e fica algo embaixo. Tá? Então, assim, eu vou peneirar para mostrar quem é quem, o que é que fica, o que é que vai. Tá? Então, Satanás todos os dias quer peneirar a mim e a você. E o Senhor, ele... Olha só, é interessante que o Senhor diz assim, que Satanás tinha falado isso a respeito de todos os discípulos. Mas ele orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Por quê? Porque ali no meio deles, o Senhor sabia que Pedro era o mais doidinho, que Pedro era o mais voado da história e que Pedro era o que precisaria de mais oração. Tá bom? Então, mulheres, hoje, firme-se no Senhor, fortaleça a sua fé, saiba que Jesus está intercedendo por você. Ah, Satanás se levantou na minha vida, não importa, Jesus está intercedendo por ti. Amém? Jesus está aos pés do Senhor, ao lado do Pai. Né? Nós devemos estar, confundi aqui, nós devemos estar aos pés do Senhor, porque o Senhor está ao lado do Pai.
e isso nos deve encher de alegria. E nós precisamos fortalecer a nossa fé, as nossas bases, para que nós não venhamos a cair, amém? Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário de amor, agradecer mais uma vez quem está compartilhando aí as fotos e os prints do nosso devocional, e quero te convidar aqui hoje a declarar que você vai fortalecer as suas bases no Senhor, que você vai fortalecer a sua fé nele, para que você consiga seguir e conseguir viver em Deus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é fiel. Obrigado por mais um dia, pela tua presença, pelo teu mover, pelo teu poder. Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre nós, pela intercessão que o Senhor faz por nós ao Pai, porque a tua palavra diz que não tem outro, Jesus, que possa nos levar ao Pai, só o Senhor. Então, Jesus, nos ajuda, nos move, nos movimenta em ti, nos abençoa. Deus, livra-nos de todo mal, e que aquilo que Satanás quer fazer sobre nós, as astúcias de Satanás sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família, Deus, que haja oração, levanta intercessores para interceder sobre nós, Jesus, que aqui nós sejamos mulheres que intercedem por outras mulheres, que essas mulheres intercedam pela minha vida, que eu interceda pela delas, que elas, quando forem orar, intercedam pelas outras mulheres do devocional, do Bíblia Todo Dia. Levanta essas mulheres como intercessoras, Pai, porque nós sabemos que o Senhor também há de levantar intercessores para a nossa vida, e que Jesus está olhando por nós, que as astúcias e intuições de Satanás para as nossas vidas, ele não vai conseguir, porque Jesus toma a frente da nossa vida. Livra-nos de todo mal, nos fortalece, Jesus, abençoa, toma a nossa vida em tuas mãos, nos protege, pois somos tão pequenas e falhas, mas que o Senhor, Jesus, nos dê vitória, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor abençoe a nossa vida, nossa mente, nosso coração, nosso espírito, nosso corpo. Traga cura, Jesus, sobre quem precisa de cura, Jesus, os pedidos de intercessão sobre cura de familiares, que o Senhor visite esses hospitais, que o Senhor visite essas pessoas doentes, que o Senhor vá de encontro a casamentos que precisam de restauração, que o Senhor visite mentes, Jesus, toque em mentes perturbadas hoje pela ansiedade, pela depressão, Jesus, toca nessas mulheres, toca nessas vidas, toca nessas pessoas que elas estão pensando agora, intercedendo. Visita, envia os teus anjos, sopra o teu Espírito Santo, Deus, na vida dessas pessoas, e faz a diferença. Abre o céu sobre nós, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Nos dê um dia cheio da tua presença e de vitória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você nasceu para vencer. Deus te abençoe.